Programa Debates e Opiniões. Apresentação Itamar Santos. Na técnica Itamar Silveira. Nove horas 47 minutos aqui nos altos da nossa Estância Grande. Nós, no bloco anterior, falamos aí sobre a economia do Brasil, né? Sobre a desesperança aí que estão querendo nos passar. Tem mais uma opinião aqui de uma economista, né? E a gente vai reproduzir aqui o áudio até para você ter de uma outra pessoa, né? Então, essa aí é mais uma opinião, né, sobre a crise brasileira, né, a tal famigerada crise brasileira e a saída para essa crise. E a economista fala muito bem, vamos cobrar aí os 500 bi que os sonegadores roubam no Brasil todo ano, que a gente não tem crise e sobra dinheiro para investir em saúde, educação e mais um monte de coisa. São 9 horas e 51 minutos e falando em educação, eu tenho aqui mais um áudio de uma professora universitária, mestra em educação, e quero ver se dá tempo para a gente reproduzir
esse áudio aí para você perceber que por todas as pontas aí o Brasil vem sido meio que atacado não, ele vem sendo atacado constantemente. É incrível o que a gente está enfrentando aí nesse período de 2015. É uma coisa muito... O jogo contra ao país é uma coisa bem interessante. Vamos ver o que a deputada aí... ela é deputada também, além de professora, ela é deputada e uma das audiências aí da Comissão de Educação, né? A deputada Margarida, ela dá uma fala bem interessante sobre a educação brasileira, né? E ela é oportuno a gente ouvir o que a professora tem para nos dizer. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Flamengo. Aquela hora de chegada agora aqui, a deputada Margarida Salomão chegou bem cedo aqui, a primeira deputada que chegou, teve a turminha e depois se aproximou. Deputada Salomão, por gentileza. Bom dia, ainda bom dia, deputado Carimbão, que preside a essa audiência, que eu cumprimento, inclusive como meu colega, né, na frente dos parlamentares católicos dessa casa. Eu quero cumprimentar também o Dr. Paulo Gabriel, o professor MEC, quero cumprimentar o Dr. Tony Reis, a doutora Lia, o Dr. Miguel, que participam conosco. Esses unidos. Quero dizer que eu respeito profundamente É do transmissor? as crenças É do transmissor? discutidas pelos senhores deputados, as enunciações feitas pelos participantes da mesa, mas isso não me impede de fazer alguns funcionamentos com muita clareza. Em primeiro lugar, de fato, uma proposição extraordinária de feliz. Que leva a supor que na escola haja qualquer outra coisa que não seja uma formação ideológica de um perfil ou de outro. Historicamente no Brasil, o perfil é machista, racista, patriarcal, antifeminista. Então, se há um movimento na sociedade para desconstruir esta ideologia, e com toda certeza esse movimento também tem uma natureza ideológica, isso é absolutamente legítimo, porque afinal de contas, na escola, o que se efetivamente nós temos é uma disputa da ideologia, sendo inclusive a tentativa de desconstrução da ideologia centenária que preside a escola um movimento minoritário. Então, eu primeiro queria dizer isso como professor. Toda formação escolar é ideológica. Não há nenhuma que não seja. Toda formação educacional tem uma proposição formativa. Então, é impossível abrir mão disso. O que não quer dizer, doutor Miguel, que a escola deva ser partidária. Isso de forma alguma. As políticas educacionais são políticas de Estado. No caso público, quem tem escola particular é outra história, é outra esfera. Mas no caso da educação pública, o que se busca implementar são políticas públicas, que efetivamente não podem ter matiz partidário. Eu quero dizer que as políticas que presidem a educação brasileira, elas são suprapartidárias. Hoje, o que nós temos na escola é alguma coisa que vem se construindo desde a redemocratização do Brasil. Isso inclui os esforços feitos desde a época da presidência Sarney, vamos dizer, absoluta, em termos de concepções nessa
da educação brasileira. Quero dizer mais que a Conferência Nacional de Educação, ou fórum, que são independentes do parlamento, são autônomos na sua condição de proposição, e até devem ser, porque se forem meramente uma câmara de rebatimento do que diz o MEC, do que diz a Câmara, são inclusive desnecessários. E as escolas também, nós defendemos isso da UFDB, as escolas têm uma natureza de autonomia na sua gestão. Isso é próprio da escola. Se a escola não tiver autonomia, a escola está morta. O que não quer dizer, evidentemente, que se deva pregar na escola, por exemplo,